E aí, cheguei e fiquei, né? Aqui é Herbert Lisboa Torres no canal do professor Herbert Lisboa Torres, é meu nome, né? Para quem não me conhece, o nosso canal trata de assuntos sérios e também assuntos também de humor. Nós temos bonecos que fazem comédias, temos horário constatativo eleitoral. Eu estou aqui na orla de Pajuçara, né? Atrás vocês estão vendo o pavilhão de artesanato, logo depois nós temos o mercado de artesanato. Maceió está lotado o ano todo, venha para cá, coisa melhor não existe do que Maceió. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Nas décadas de 70, 80, parte de 90, nós adotávamos aquele famigerado, infelizmente, despedagogo para mim hoje, chamado Paulo Freire. E a gente tinha lá na faculdade, nas escolas, nos meios culturais, nos meios políticos, né, os DCEs, a ideia do analfabetismo político. Nós achávamos que o brasileiro não estava consciente politicamente. Eu mesmo, naquela época, eu era um idiota útil, né? Porque, na verdade, o que eles queriam, chamavam de conscientização, era uma palavra difícil antigamente, de ser regulada como conscientização, era tida, na verdade, como uma forma de você ser comunista, né? Na verdade, no fundo, eles queriam isso. Mas é por isso que eu estou lançando uma coisa novíssima, que não é o analfabetismo político. Na verdade, o que está acontecendo agora, hoje é dia 5 de abril de 2018. Ontem, até hoje, nós tivemos a confirmação da não fornecimento do HC para o ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, que não devia nem ter sido colocado em pauta, já que existia súmula. Então o STF, no meu entendimento jurídico, era incompetente até para fazer esse tipo de julgamento. E hoje, acabamos de saber ainda, informação que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do presidente, é só informação, né? Vocês já devem estar sabendo por aí, pela mídia, está saindo em todo lugar, que amanhã, até às 17 horas, ele tem que se entregar lá em Curitiba, né? É só informação, que é um momento histórico para o Brasil, por isso que eu estou citando isso aí. Mas o que eu vou falar mesmo, aqui no lugar maravilhoso como Maceió, é de um tema sério, que eu chamo de analfabetismo ético. Isso fui eu que criei. Eu criei o texto dele todinho, né? Um dia eu vou trazer o texto para a gente ler também, conversar sobre isso. No entanto, eu vou comentar aqui o que nesse texto que eu criei coloquei em relação a isso, né? Que nós estamos passando pelo momento menos ético da história do Brasil. E eu pergunto a você, depois eu vou responder, na minha opinião. Isso é bom ou é ruim? Porque eu vejo tanta gente depressiva, tanta gente com raiva do país, vontade de ir embora. Claro, as pessoas de bem, né? As pessoas que não são de bem estão achando ótimo isso. A pessoa que é corrupta vai achar ótimo, né, a falta de ética que existe desde o pequeno brasileiro, pequeno no sentido de poder, até o máximo poder, o presidente da República. Que na verdade não é o máximo. Pela Constituição Federal, eu descobri, coloquei no vídeo, né, sobre isso, quando eu analisei que é ilegal e inconstitucional a existência de partidos políticos comunistas no Brasil, além de religiões totalitárias, porque está contra o regime democrático, apesar de serem obrigados a colocar no seu estatuto. O que é que adianta uma letra morta, né? Na prática, pratica o comunismo, né? Então eu vou falar do que eu chamo de analfabetismo ético.
E nós estamos agora na eclosão da descoberta realmente da ética. E isso foi bom, é bom ou ruim? Essa falta de ética no Brasil atualmente. Aí eu posso dizer a você, é bom e é ruim. Por que é ruim? Vamos começar. Que aí é ruim, você já conhece mais. Porque as pessoas de bem se sentem honestas, as sinceras, as que pagam as coisas certinhas, se sentem extremamente discriminados. É como se eles fossem empurrados a serem antiéticos e corruptos, né? Para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. No entanto, essas pessoas sofrem bastante e aprendem também. O sofrimento, se você usar bem, ele pode ser usado para você entrar na depressão, ficar pior ainda, como eu vi até ex-esquerdistas se suicidarem no sentido até de usarem muita cachaça e morrerem, porque estavam frustrados com o que estava vendo dos seus partidos que tinham lutado para eles estarem no poder, estando governando o Brasil. Então, mas é uma coisa maravilhosa. Nós estamos no que o Fritjof Capra pode chamar de ponto de mutação. O que é um ponto de mutação? É um ponto de uma mudança forte dentro de uma pessoa, e no caso aqui eu vou citar de uma sociedade. Eu pelo menos, vocês também, acredito eu, que eu vou em festa, em atividades, em eventos, ou no trabalho, uma das coisas que mais se fala é a questão ética, né? O brasileiro mostrando a sua reação negativa em relação à falta de ética de nós mesmos. Ainda mais sendo zombados por alguns países e brasileiros ficam com raiva. Eu acho que não deveriam, porque é verdade. É verdade. Então, antes de continuar essa questão do analfabetismo ético, que é o que está acontecendo no Brasil, eu vou dizer que esse vídeo é o patrocínio do Cantito Dom Del Jorge, que é patrocinado também pelo Café Santa Clara, né? Eu estou aqui em frente ao pavilhão de artesanato, aqui perto do antigo e lendário Sete Coqueiro, que não é mais Sete Coqueiro. Então Maceió está lotada de turistas, né? Achei até uma mesa aqui difícil, foi complicado aqui. Os barzinhos com músicas ao vivo, à beira-mar, com uma segurança muito grande, não só do governo do estado de Alagoas, que está, parabéns pela segurança que está tendo, quanto também pela guarda municipal da prefeitura. Nós estamos encontrando policiais em quase todos os lugares, graças a Deus. Eu frequento essa área aqui mais ou menos há 9 anos e nunca vi uma violência aqui, porque realmente há condições. É claro que na periferia há as gangues, a máfia em si. Mas voltando, com o apoio do Cantito Dom Del Jorge, né, aqui, venham para cá, quando vem em Maceió, é ao lado da Mercado de Artesanato, em frente, né, em frente ao pavilhão de artesanato, vocês vão andar atrás, tem muito artesanato legal lá. Então vamos discutir aqui no canal do professor Herbert Lisboa Torres. Primeiro se inscreva, né? Inscreva no canal, clique no gostei, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Então eu vou falar agora, mais propriamente, do analfabetismo ético. Por que que a gente está numa eclosão de tanta gente corrupta, de todas as formas inimagináveis de corrupção, tido até como a maior extensão de corrupção da história da humanidade? Isso tem uma raiz, tem uma causa, não veio do nada. Aconteceu alguma coisa durante essas décadas que gerou essa questão, né? Como nós estamos na eclosão exatamente do quase tornar o Brasil comunista, e como eu acabei de falar, teve um julgamento que não deveria ter sido feito pelo STF, mas ele já tinha, o Lula já tinha sido condenado
primeira instância, pela segunda instância, em 3-0 também, pelo STJ, né, Supremo Tribunal de Justiça, e se colocou no STF também. E houve ontem, até madrugada de hoje, 6-5 contra o habeas corpus dele. Né? Então ele deve estar colocando como notícia. Né? Se é certo ou errado, é um julgamento que eu deixo para você. Tá? Respeitarei todos os lados políticos colocar. Mas o analfabetismo ético que eu falo é quando o indivíduo ele está trazendo, não tem uma formação ética. E nesse período de desmanche da sociedade feito nessas décadas, desde a década de 80, desde o fim do regime militar, que não foi ditadura militar, iniciado com contragolpe militar, ou seja, na verdade, uma vacância do poder em relação a isso. Então teve essa questão de uma degradação, de uma intenção de destruição da família, de destruição das religiões, de destruição dos valores éticos do Brasil, né? Mas o brasileiro, não só agora, mas há muito tempo, ele sempre buscou passar por cima das pessoas e ganhar lugar dessas pessoas. Isso ainda acontece desde o mais pobre até os mais ricos, os mais poderosos aos menos poderosos, os mais famosos aos anônimos em si, entende? Nós não temos uma educação ética formada, nós não criamos isso na nossa sociedade. Nós estamos tendo que aprender isso com extremo sofrimento, como outros países da Europa, que hoje não é mais exemplo para a gente. Nós estamos à frente da Europa pela primeira vez na história da humanidade, que a Europa está islamo-comunizada. Criaram 3 guerras no Afeganistão, na África e na Síria, para que os muçulmanos entrassem na Europa. E agora a Europa, segundo alguns analistas, em mais ou menos 10 anos, terá mais muçulmanos do que nativos em cada país da Europa. Então, a Revolução Francesa, para mim, foi um fracasso. A gente já pode dizer isso. Por quê? Deixou buraco na democracia para qualquer entidade totalitária, religiosa ou política, poderem se registrar dentro da democracia, alegando a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa. Agora, a liberdade de montar estruturas que sejam totalitárias, isso é um suicídio à própria democracia. Mas eu quero falar da nossa formação ética. Nossos pais, pode não ser o seu, o de vocês, ou de algum de vocês, não está sabendo e não foi treinado para fazer uma educação ética a você. Não foi treinado também para fazer uma educação financeira para as pessoas. Eles foram passados de gerações, do bisavô ao avô, ao pai, a minha geração e as próximas gerações. Então nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo no Brasil no momento, para corrigir esse erro histórico. E o Brasil no futuro, além de se tornar uma grande potência de desenvolvimento, gerando muito emprego, que ela também seja respeitada como um país ético. E volto a dizer, nós já estamos na frente da Europa, porque nós estamos conseguindo impedir a implantação do comunismo, que é uma ditadura, ou seja, não deveria existir, outro vídeo, podem assistir, não deveria existir partidos comunistas no Brasil. Mesmo que eles sejam, pela lei eleitoral, obrigados a colocar em seu estatuto que defende o regime democrático, a pluripartidarismo, né, e outras coisitas mais que ele não defende, porque numa ditadura comunista não tem pluripartidarismo, nem também tem a democracia, e também tem outro item que é a questão de liberdade de expressão e direitos fundamentais, também não tem.
Então não poderia ser permitido a legalização de partidos. Nós temos hoje 5 partidos comunistas, 5,5. Né? Um é o PT, o PCdoB, PSTU, PCdoB, PSTU, PSOL, e um agora que está tentando, de uma forma até agressiva, pegar filiações para se legalizar, chamado UP. Parece que é Unidade Popular, União Popular. E a rede, que eu não sei realmente se ela está hoje defendendo, que é da Marina e da Luiz Helena, está defendendo o comunismo. Então a gente, quando eu estou falando de analfabetismo ético, eu estou falando de que nós não somos educados a respeitar o outro, a respeitar, como Voltaire, francês, né? Apesar da França, para mim, hoje não é exemplo de nada em relação. Aliás, a maioria dos líderes europeus estão ou mal administradores, são mal administradores, estão destruindo o país, porque os muçulmanos estão invadindo toda a Europa, né? E vou explicar uma guerra que teve anteriormente aí, ou então estão com má intenção. Das duas, uma. Porque está claro, os muçulmanos estão lá, inclusive na Suécia, está tendo um grande nível de estupro das mulheres suecas na própria Suécia. Tem muçulmano batendo na mulher, porque uma mulher passou no meio de um corredor, por exemplo, tem um vídeo lá, para um metrô, ela bateu sem querer no muçulmano, ela deu um soco na mulher com um carrinho de criança, a mulher sustentando para não cair na escada e matar o filho. Tem um vídeo também de 2 mulheres sentadas no ônibus, chegou o muçulmano, entrou, deu uma tapa nas duas, mandando sair. Elas saíram para dar lugar a esse cara, com total raiva. Então, nós não podemos permitir, nas repartições, nas entidades, nas faculdades, nas religiões, que o PT está tomando conta da Igreja Católica atualmente, né? Em si, está comunizando através da teoria da libertação. Para quem não sabe, a teoria da libertação foi criada para destruir a questão que Cristo dizia. Ou seja, estão usando a Bíblia de Cristo para ensinar Marx. Isso é uma pura falta de ética, é uma falta de respeito àquilo lá. Porque a teologia da libertação, defendida por 2, principalmente o Leonardo Boff e o Frei Beto, e tem outros também, defende que não existe o céu fora daqui, que nós nascemos aqui mesmo, viveremos aqui e morreremos aqui. O paraíso é aqui também. Então, totalmente contrário. Estão usando a Bíblia para traduzir de uma forma e botaram um nome bonito, Teologia da Libertação. Então, é uma desmoralização e um desrespeito à Bíblia, aos cristãos. Você ou eu, sendo ou não sendo cristão, pode ser qualquer religião. E na verdade, nesse sistema, ele destrói todos os tipos de religiões, as budistas, taoístas, as hinduístas, Sai Baba, e vai, todas elas. Porque só pode existir o Estado como o membro superior a você. Você não tem que se referendar a Deus, tem que se defender ao dono do Estado. Que na Coreia, aquele baixinho, tem o Maduro, aqui na Venezuela, temos o Evo Morales na Bolívia, e assim vai. Você tem, a lei é ele. E na Constituição brasileira, aí eu vou voltar a uma coisa que eu disse a vocês que ia falar, eu descobri não, né? Muita gente descobriu, mas a minha parte de eu ter descoberto foi recentemente, quando eu estava discutindo a questão de que das Forças Armadas, né? das Forças Armadas em si, atuarem ou não atuarem. O artigo da Constituição diz que pode existir uma intervenção devido à ordem do presidente, à ordem dos poderes constituídos, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, e eu incluiria aí a mídia, porque a mídia hoje no Brasil, a mídia é a maior mídia de hoje, é mídia fake, né? A maior rede de televisão hoje é uma rede fake. Ela está totalmente desmoralizada no Brasil atualmente. Então há um analfabetismo moral, ético, muito grande no Brasil atualmente.
né, em todos esses poderes. Então, no artigo diz que é o presidente da República, os poderes constituídos, mas também tem a lei e a ordem. Então, se tiver uma desordem nacional, o Exército tem que intervir. Se tiver algo abaixo da lei sendo feita, o Exército tem que intervir. Então, qual é? Aí eu pergunto a você, vou dar 10 segundos para você pensar. Existe algo acima do presidente da República, como lei, como força maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim ou não? Já respondeu? Vamos ver se acertou. Sim, existe. A lei, a Constituição diz que ninguém é acima da lei. Então ninguém é acima do presidente da República. Até porque nós já tivemos 2 impeachment de presidente da República. Por quê? Porque a lei é acima de todos nós. Então, as Forças Armadas devem obedecer primeiro à lei. Exatamente a Constituição Federal da República Federativa de 1998. Tá? Então, nós estamos num clima onde os pais, vocês pais, precisam cuidar dos seus filhos. Seus filhos estão sendo domados por uma enxurrada de novos valores que se dizem que se você não concordar, você é cafona. Né? Aí, por exemplo, eu vou assumir uma coisa. Eu sou 50% machista e 50% libertário, feminista. Sou. Assumo que sou 50% machista. E quando você vê na televisão um cara dizendo, você é machista, ele baixa logo a cabeça, tenta dar um desviozinho. Fale pra mim pra ver. Eu sou 50% machista e acho correto ser. Não é que estão impondo valores de ditaduras, tipo ditadura gay, ditadura isso, ditadura comunista, ditadura de novos valores, tem que aceitar isso, criando nova forma. E se você não concorda, eles dizem que você está com preconceito. Ora, isso não é um preconceito a pessoa que tem uma ideia diferente? Ou seja, é um preconceito do preconceito. Você não pode defender as ideias antigas. Por quê? Porque antiga é ruim? Não. Porque novo é bom? Não. Pode ser bom, pode ser ruim, tanto antigo quanto novo. Então, veja como é uma coisa complexa. Eles criam novos valores, impõem que você seja, se você falar que ele recrimina você, né? Impõe e você fica com vergonha de, não, eu não sou machista não, e tal, não estou falando de forma machista não, e tal. Por exemplo, não se pode aceitar a ditadura gay. Você pode respeitar o homossexual, é um direito dele de ser homossexual, é um direito dele. Se a ciência acha que é doença ou não é doença, é um problema dela. A ciência é mutável, ela é em estudo eterno, não existe fim para a ciência. Aí entra o Conselho Federal de Psicologia, que a partir da OMS declara que você tem que obedecer aos ditames do Conselho. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia está perseguindo principalmente as psicólogas, como nós estamos 80%, mais de 80% de cristãos, a maioria dos psicólogos são cristãos. Principalmente se você é cristão, eles estão perseguindo. Já caçaram algumas psicólogas porque são cristãs. Como se Cristo não fosse, além de ser alguém na religião achar que é uma pessoa filha de Deus, que tem a ver com a religiosidade, ele também foi um filósofo, um pensador, foi um cara praticante do bem, muito mais do que Freud, do que Jung, do que Fritz Perls e outros teóricos que criaram linhas da psicologia que se julga ser ciência. É uma contradição, mas por quê? Porque o atual dirigente mor do Conselho Federal de Psicologia é ateu, membro da CUT, membro do PT
e foi com dinheiro dos psicólogos brasileiros. Alô, psicólogos brasileiros, foi com seu dinheiro para a posse de Maduro. E vocês deixam. Até quando vão abaixar a cabeça? Eu não estou abaixando mais a cabeça. O que está errado, está errado. O conselho tem que cuidar bem da profissão e da ética dela. E não criar uma nova ética e impor essa nova ética para o indivíduo. Porque existe uma nova ordem mundial que diz que todo mundo tem que aceitar isso, aquele ali. Se não aceitar, você está fora de moda. Ou então você pode até ser criminalizado. Por exemplo, existe o crime hoje de homofobia. E por que não existe de heterofobia? Eu sou hetero. Eu converso, tenho amigos homossexuais que respeito plenamente. Tenho minha opinião se é doença ou não é doença. Opinião científica. Não é opinião pessoal, não. Porque, por exemplo, eu já produzi 14 filmes. Dos 14 filmes, 13 tinham homossexuais e eu tratava igual como qualquer pessoa. É um ser humano como outro qualquer. Agora, eu chegar e dizer, ô diabético, rapaz, diabetes não é mais doença, não. É uma hipocrisia. É uma falta de moralidade. Então nós estamos hoje com um analfabetismo ético. As pessoas não respeitam mais a pessoa, tentam enganar as pessoas, não tem nenhuma falta de vergonha para enganar as pessoas, entendeu? Não tem nenhuma falta de vergonha para isso, entendeu? Elas enganam, enrolam as pessoas de uma forma extremamente simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por isso que nós vivemos um Brasil extremamente fragilizado atualmente. Mas, como eu disse da Europa, vou voltar à Europa. A Europa, nós estamos na frente da Europa. Ei, pela primeira vez na história. Olha que coisa legal. Por que, Herbert, você está dizendo que a gente está na frente da Europa? Por que será? Porque há centenas de anos atrás, os muçulmanos, em forma de guerra, tentaram invadir a Europa e já tinha invadido quase toda a Europa. Aí restou só um exército português, que foi se fortificando e acabou expulsando depois os muçulmanos da Europa. Aí a Europa voltou a ser Europa, com suas religiões, com suas tradições, com suas democracias. E você sabe que o regime muçulmano, ele é totalitário. Ou você se torna muçulmano, ou você é morto, ou é expulso do país, ou é preso. Não é? Como o comunismo. Ou se você, o Che Guevara, que eu defendia tanto como um homem de bem, na época que eu era um idiota útil, na década de 80 e 90, eu achava Che Guevara, Fidel Castro fantástico. Quando eu vi, eles são os maiores genocidas, porque o comunismo é o sistema que mais matou gente na humanidade. Então nós estamos desmoralizados, mas estamos começando a reverter esse caso. Porque na Europa, até eu tenho uma atriz do meu primeiro filme, aí ela chegou e disse para mim, como é que você está? Você está morando na Europa desde, acho, 2002, depois meu primeiro filme foi em 2000, 2001. Aí ela estava morando na Europa. Eu disse, rapaz, os homens lá são quase todos homossexuais agora. Então existe um procedimento da nova ordem mundial de afeminizar o homem e de masculinizar a mulher. Há um interesse nisso, interesse financeiro, como também tem interesse financeiro no aborto. A Fundação Ford, parece, é outra, não sei, foi colocada até no Congresso Nacional, dá dinheiros, dá riquezas para que se defenda o aborto no Brasil. Por que será? São bonzinhos, é? E a criancinha que está dentro do útero não é um ser humano? Como eu sou, como você é? Ele já é um ser humano. Né? Então, para se legalizar o aborto. E agora os partidos comunistas querem que a mulher, simplesmente por querer, tire a criança. Então, para que ela transou? Por que ela não usou um método anticoncepcional? Né?
Então nós estamos, é por isso que eles estão atacando as religiões, principalmente as cristãs, porque defendem a família, defendem a procriação que tenha de acordo com a sua realidade financeira. Como Cristo fazia isso, né? Cristo não discriminou nenhum tipo de família, né? As famílias naquela época de Jesus Cristo eram poligâmicas, um homem com mais de uma mulher. Ele não recriminou em nada disso. Então poderia ter filhos e mais filhos naquela situação. Então nós somos o analfabetismo ético, que nós estamos começando a sair dele, porque criou-se uma educação, por exemplo, os governos comunistas afirmam em estatística, que diminuíram o analfabetismo brasileiro. Mentira! O que ele chama de a pessoa não analfabeta é aquela que sabe escrever o nome só. Isso é não analfabetismo? Isso é a pessoa ser alfabetizada? Saber, assim, enrolando, escrever o nome? Não é. A gente, nessas décadas, a gente foi rodeada de fakes, de mentiras, de ironias, de hipocrisia, de arrogância, de gente se achando que é acima de Deus, né? Então nós estamos, é isso que eu quero colocar nesse sentido. Nós somos ainda analfabetos éticos. Nós precisamos saber valorizar a importância de ser honesto. Hoje as pessoas honestas me dizem, eu tenho vergonha de ser honesto. Por quê? Porque vê todo mundo roubando, quando pode rouba, tira, desvia, faz isso. Então nós precisamos superar isso. Os países europeus, eu fui, por exemplo, nos Estados Unidos, mais ou menos em 87, aí eu olhava lá nos postos de gasolina, não tem nenhum frentista. O cara mesmo vai lá, bota o combustível, vai lá dentro na loja de conveniência e paga. Não tem ninguém olhando lá não. Lugares que tinham lá jornais. Não tinha ninguém lá não. Tinha um lugar para você botar o dinheiro, ainda tinha um lugar do troco. Ninguém estava olhando. Nós precisamos chegar nisso. Aprender com o que é bom, não com o que é ruim. Que, por exemplo, agora, com essas 3 guerras criadas, olha o que eu estou dizendo, criadas, e de grande interesse de muitas nações, que é a guerra atual que tem da África, da Síria, e do Afeganistão. Curiosamente, todas 3 têm os muçulmanos envolvidos nelas. Aí ela passa a mídia fake atual do Brasil, critica quem é conservador, quem é patriota, quem quer respeitar o país em si, critica isso propositalmente, porque ganham em cima disso aí, vocês sabem, essas mídias ganham muito dinheiro em cima dessas questões todinhas, entendeu? Então, saiba que a mídia fake é um exemplo hoje. Ela mostra um fato de eu estou com 5 dedos e faço isso. Bota a mão no rosto. Ela vai dizer, por exemplo, que eu estou com 5 dedos e deu uma tapa em mim. Ela pegou um fato real e deturpou esse fato real. O fato existiu, eu mostrei os 5 dedos, mas eu não dei tapa no meu rosto. Eu simplesmente botei a mão no meu rosto. Então ela mente principalmente das coisas que interessam financeiramente a ela. Nós não podemos deixar isso mais acontecer. Nós precisamos educar os nossos filhos para serem éticos, respeitados, dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Por favor, com licença, muito obrigado. Por exemplo, uma coisa que eu percebo, aqui em Maceió está melhorando muito em relação a isso, mas ainda no Brasil inteiro acontece. Por exemplo, tem as faixas de pedestre aqui na orla todinha aqui de Maceió, né? As pessoas que são pedestres, eu conto quase todas as vezes. Eu paro o carro, os outros param o carro para a pessoa passar. Digamos que nesses 4 anos aqui em Maceió, eu botar todos junto, de todos esses que passaram na faixa de pedestre, só 2% disse muito obrigado por ter parado. É claro que é uma obrigação minha e dos outros pararem, mas que custa dizer muito obrigado? Alguma coisa? Vai arrancar o dedo?
Não, só 2%. Eu posso estar errado, no percentual é uma estimativa que eu vejo. Então nós precisamos agora, primeiro, tirar os regimes totalitários do país, seja lá partidos políticos, religiões, sistemas filosóficos, qualquer um, mesmo que a lei, que é uma lei que engana. A lei obriga que no estatuto dessa também ONG, por exemplo, as ONGs, seja que a pessoa defenda o regime democrático, a pluralidade de opiniões, a liberdade de expressão, mas na prática não fazem isso. Elas querem impor o comunismo, querem impor um regime totalitário religioso, por exemplo. Então é uma mentira, nós não podemos aceitar essa mentira como uma coisa que a gente vai colocar. A gente tem que defender que a prática seja de democracia. Então são buracos deixados desde a Revolução Francesa, né? Que inclusive os comunistas usam como se defendesse, vai ter agora o horário político, nós defendemos os trabalhadores, o sindicato lá vai junto com ele, né? Nós somos a voz do povo, a voz do trabalhador, nós defendemos os direitos trabalhistas, os direitos sociais. Aí você vai ver o que é no final, o que é que esse grupo defende, que é o comunismo. O comunismo tem direito trabalhista, cara? Tem direito social? Tem? Tem liberdade de expressão? Não tem, nada disso. Isso é tudo uma fase para enganar o povo e nós precisamos cobrar a partir de então a verdade sobre o que eles estão falando. Porque no final ele defende o comunismo. Comunismo, se eu for contra, eu vou para o paredão e ser, atirado. Um amigo meu, né, que é médico até, ele viajou recentemente para a Polônia e foi para Auschwitz, que quem não sabe, era um campo de concentração nazista, onde eles matavam pessoas e as pessoas ficavam presas lá, tinham ração só, e depois iriam para um lugar bem grande, tipo um túnel, e eram queimadas com gás. Saía com a fumaçazinha. Quando o pessoal via a fumaçazinha, sabia que muitas pessoas, poderia ser velho, criança, adulto, mulher, homem, qualquer um, ia ser morto ali naquele lugar. Nós não podemos permitir que exista, por exemplo, uma organização nazista, mesmo que diga lá no estatuto que defende o regime democrático. É uma burrice da lei. Nós não podemos permitir essa questão. Então, essa questão de nós somos analfabetos éticos, mas não somos mais, como na década de 80, 90, analfabeto político. Nós estamos deixando de ser. O povo hoje, por causa da internet, por causa das conjunções de grupo, de pessoas estudando mais sobre isso, está deixando de ser analfabeto político. Pelo contrário, eles estão agora questionando por que é que o político tem tanto dinheiro, tantas regalias, carros oficiais, segurança, o presidente tem um salário vitalício, etc, 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 que a gente está discutindo. Por que ele tem fórum privilegiado? Por que um político mata um indivíduo e ele tem um fórum privilegiado? E a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Onde é que está isso? Tem que cumprir a Constituição. Se ele matou, ele tem que ser processado igual a qualquer pessoa. E tem que ser preso se ele matou, a não ser em legítima defesa, como no mundo inteiro é pacífico. Só para terminar, então, essa falta de ética, né? Essa falta de ética que existe, nós somos analfabetos éticos ainda, mas estamos já à frente da Europa. A Europa já está islamo-comunizada. Essas 3 guerras fizeram a gente aparecer na televisão, aquela familiar, com a esposa, o filho, o pai, tudinho, a gente tendo pena, chegando em embarcações difíceis de chegar ao lugar, ao destino, e a gente fica com raiva se o país da Europa não recebe. Nós cobramos os direitos humanos que, na verdade,
virou os direitos dos manos, dos bandidos. E todo o Brasil diz isso. Ora, vocês da Anistia Internacional não sabem nada de direitos humanos. Vocês é que deveriam, que estão incriminando policiais que vão lá atacar os bandidos, vocês é que deveriam ir lá com flores para combater o narcotráfico, os tiroteios. Vai tu! Teve uma procuradora federal, né, do Ministério Público Federal, que disse que o policial só poderia reagir depois de alvejado. Ou seja, depois de morto ou totalmente ferido. Isso não existe. Vai tu, ô promotora, vai tu pra lá. Vai tu combater o bandido desse jeito, espere que ele dê um tiro em você para ver. Vai. Então não existe isso. Essa moralidade precisa ser realmente levada a sério. E vou dizer, o maior problema do Brasil, se dizia na década de 80, 70, com o despedagogo Paulo Freire, que destruiu a educação brasileira, destruiu, e era fã dele. Por quê? Porque eu era idiota útil. E vou dizer mais, os direitos humanos não defendem os humanos, os cidadãos, defendem os bandidos. Todo mundo sabe disso. Tem que ser ou revisto ou extinto. Tem que voltar para a lei do matou, vai morrer, ou então se muda a concepção de direitos humanos. Os policiais são os mais processados pelos direitos humanos. Vai você que processa do direito humano combater os bandidos? Vai tu tem coragem, cara? Você direito humano. Ou então faz o seguinte, uma proposta muito boa, leve um bandido para sua casa, leve um estuprador, que você não tendo filha, leve para lá. Então, voltando à Europa, a Europa criou essas coisas e está totalmente muçulmanizada já. Tem lugares que a liberdade é tão grande que os muçulmanos vão para tudo que é lugar. A Europa está deixando de ser europeia para ser muçulmana, né? E onde é que estão os dirigentes da Europa? Será que estão todos islamo-comunizados? A ONU está islamo-comunizado, a Unesco, a Unicef, a Anistia Internacional, a OMS. Estão criando até insanidades como se fossem sanidades, empurrando a goela abaixo para a gente aceitar que é uma sanidade. É a mesma coisa que dizer, ô diabético, você não é mais doente não, viu? Não é considerado mais doente não, viu? Tá legal? É muita hipocrisia. Então eu quero colocar que nós precisamos combater o analfabetismo ético. E garanto a vocês que o maior problema do Brasil nunca foi a educação. O número 1 nunca foi a educação. Foi uma questão ética. Por quê? Porque vou explicar claramente. Se um prefeito recebe 3 milhões para fazer uma ponte e faz o cálculo correto, sem superavitar em si, ele não recebe nada desse dinheiro e usa os 3 milhões na construção da ponte que é necessária para tal cidade. Isso é uma questão o quê? Ética. E vou a mais. Se tudo isso, se as pessoas fossem éticas, nós não tínhamos uma corrupção. Eu vi uma ponte feita na China que tinha, parece que mais ou menos 1,9 construindo do valor do que é feita no Brasil. O que é isso? Falta de ética. Então, se os governantes, as pessoas forem éticas, esse país sobe mais até do que a China. Porque nós temos muita riqueza natural, nós não temos os problemas de terremoto, de tufão, de outras coisas que esses países têm. O Japão é fantástico. Tem tudo isso, ainda sobrevive. Sobrevive até 2 bombas, tsunami, terremoto todo dia. E é um país ordeiro, de respeito, que as leis lá funcionam, né? Aí vem um brasileiro querendo dar opinião na eleição dos Estados Unidos. E o brasileiro sabe votar, meu filho?
No regime militar, todos os presidentes militares morreram com dinheiro de carreira. Teve um até que os familiares tiveram que pedir dinheiro de ajuda aos amigos para poder fazer o funeral dele. Agora eu pergunto, tem algum presidente do Brasil na redemocratização até hoje, 2018, que não esteja bilionário? Só conheço talvez o Itamar Franco, que já morreu, que criou a coisa mais importante nas últimas décadas, desde a década de 80, no Brasil, o Plano Real. O Plano Real, que estabilizou a economia, que estava a 50% de inflação ao mês. Você chegava de manhã, o negócio valia R$5, à tarde já era 8. Então nós estamos com analfabetismo ético ainda, mas estamos aprendendo. E estamos numa eclosão de aprendizado muito grande, graças a Deus, né? Então, esse analfabetismo precisa começar em casa, com os pais, educando as pessoas a serem éticas, a respeitar, a dar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, a não pisar o outro para subir, que eu vejo demais nas repartições, de muitas injustiças, tirando muita gente boa, quanto as pessoas de extrema capacidade, porque não é do grupo daquela ali. Então, enfim, o que eu quero colocar é que se a gente corrigir a ética, todo esse dinheiro, primeiro, não vai ser superfaturado. Ou seja, não vai ter a gordurinha da corrupção. Segundo, teremos uma construção de produções muito mais rápidas, objetivas. Enquanto aqui em Maceió tem uma avenida chamada Amélia Rosa, já abriram um buraco no mesmo lugar, mais ou menos, desde que eu moro aqui, umas 20 vezes, o mesmo buraco, para corrigir o mesmo problema. E cada vez que abre esse buraco, se vem dinheiro. Aí no Japão, vocês viram na televisão, caiu uma parte de baixo, que tem uma rua que passava por baixo de uma, com menos, salvo engano, de um dia ou 2 dias, corrigiram aquilo ali, ainda pede desculpas. E em outros países, por exemplo, o corrupto em si, corrupto pode ser quem? Você acha que é o presidente da República? Não, começa de baixo, de todos nós. Até do querer ter vantagem. Olha, vamos lá dar uma comissãozinha, não se incomode não, qual é a comissãozinha? A prefeita diz, você está vendendo material escolar, mas se o lápis é 10 centavos, você bota 15, 5 centavos é meu. De milhares de lápis, você sabe disso. E para contradizer, terminando, que antes se achava que as pessoas sendo mais, tivesse escolaridade, tivesse graduação, pós-graduação, que para mim não tem diferença nenhuma, não vai dizer se o cara sabe mais ou menos, mas criou-se baseado numa estrutura americana, que lá funciona, mas aqui não funciona, na minha opinião. O cara, às vezes, quando é um advogado e é candidato, e ele é digamos assim, ele é um deputado, por saber mais das leis e por ser antiético, ser corrupto, ele corrompe, rouba mais do que um ignorante. O que a gente pensava na década de 80 é um fracasso atualmente. Fracasso no sentido do que esse cara que sabe mais, ele pode roubar mais sem ser visto. E o cara que não foi estudado, contrata gente que sabe, porque aí ajuda o esquema para roubar mais ainda. Então, o analfabetismo ético brasileiro precisa ser combatido, e acho que a coisa mais importante que nós brasileiros devemos fazer para tornar esse país realmente um país de progresso, né? Se tirar essa regalia desse pessoal todinho do alto escalão da sociedade, com certeza a gente não teria desemprego. Teria emprego para todo mundo. Isso precisa ser enfrentado. E é a nossa geração que começou, eu fico orgulhoso disso, com a questão mais importante que eu sempre dizia, antes eu achava no começo que era a educação, todo mundo ser educado. Hoje tem escola para tudo que é lugar,
e a falta de ética aumentou. Então, nós precisamos educar com ética as pessoas. Os pais precisam aprender. Os pais aprendem com os avós, que aprendem com o tio, que aprendem tudo. Nós precisamos ter um sistema educacional em prol da ética. Só para terminar, inscreva no canal, clique no gostei, não aperte o cinto e compartilhe. Eu fiz direito, né, me formei em direito agora. E para ser sincero, não vou citar nomes, de cada 20 alunos da minha turma, ou então da faculdade, eu acredito que só 5 vão ser profissionais éticos. Inclusive, quando tinha aula de estatuto da OAB e de ética, às vezes só ficava 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos. A quantidade maior que eu vi nas aulas de ética eram 5 alunos. Às vezes ficava eu sozinho, eu querendo ir embora, né, porque tinha negócio para resolver da minha família, e ficava com vergonha, porque o professor ia ficar sozinho. Ninguém dá valor à ética, precisamos dar. Olha, é a coisa mais importante. Nós somos, terminando esse vídeo, nós somos antiéticos ainda. Não reclame se o povo lá de tal lugar, de outros países, chama a gente de um povo corrupto, povo omisso na justiça justa, como diz o filósofo grego, porque é verdade. Quem de vocês não conhece o cara que vamos dar um jeitinho aqui, daquele jeito? Todo mundo conhece. Isso desde o pequeno até o grande. Não estou dizendo que todo pequeno nem todo grande. Eu conheço gente rica, poderosa e honesta. E ética. Conheço. Como conheço também gente pobre demais que engana você, enrola você antieticamente. Tá bom? Então vou acabar esse vídeo. Esse vídeo é o analfabetismo ético. E considere daqui para frente, se você confiar e achar que eu estou certo, na coisa mais importante que nós devemos fazer como brasileiro daqui para frente. Se nós corrigirmos a ética, nós desenvolveremos absurdamente e muito rápido. Eu morrerei um dia, apesar de ser imortal da Academia Palmeirense de Letras, Ciência e Arte, Luiz Bastou, o nome do meu tio, que eu também sou escritor. Mas as próximas gerações serão muito melhores. Eu acredito numa humanidade melhor. Mas para isso nós precisamos combater esses regimes, sistemas e religiões totalitárias. Senão elas dominam a gente e não interessa a ética para elas. Elas vão tirar todo o dinheiro, o poder da gente, a liberdade de expressão. Então muito obrigado a todos vocês por terem ficado até aqui. Mas é um tema profundo, né, que a gente precisa realmente colocar. Nós precisamos transformar o Brasil num país ético, um país de respeito. Nós não nos respeitamos, nós não nos valorizamos. Por exemplo, aqui em Maceió, hoje é turismo, que aqui é sol praticamente o dia todo. Quando chove, chove um pouquinho, daqui a pouco para. É raro quando tem muito tempo de chuva, que é chamada aqui de inverno. A ocupação hoteleira aqui no Brasil, em Maceió, praticamente o ano todo, não abaixa de 70%, pela minha estimativa que eu vejo as autoridades falando. Ou seja, quase o ano todo é lotado de turista aqui. Eu vou mostrar, deixa eu girar aqui, olha. Deixa eu girar aqui, ó. Olha a quantidade de gente que tem ali, ó. Tá vendo? Isso é só um barzinho que eu tô ali, junto com o apoio do Dom Del Jorge também. Olha ali atrás, olha a quantidade de gente. Isso aqui é o ano inteiro, lotado. Eu vou mostrar a Dom Del Jorge ali, que me permitiu sentar aqui, ó. Me permitiu, ó. Tá dando tchau pra gente também ali de outra, lá da Tapioca, tá vendo? Mostrando. É lotado de turista aqui em Maceió. Mas por quê? Porque nós começamos a valorizar as pessoas que tinham valor na nossa terra, como Graciano Ramos, Jofre Soares, Aurélio Buarque de Holanda, um dos maiores juristas do mundo, que é o Ponce Miranda,
da história da justiça mundial. Era tido como doido aqui na época. Então, quando nós começamos a valorizar a nossa terra até agora tem turismo internacional direto agora. Nós até fizemos, eu quero parabenizar até o Maurício Quintela, que era ministro até essa semana passada, ministro do Transporte, Rodovias, etc. Maurício Quintela e o governador Renan Filho, porque juntos estão fazendo muitas obras em Alagoas, obras Canal do Sertão, que é lindíssimo. Esse sim vai tirar a sede do sertanejo de Maceió, de Alagoas. Mas o que foi feito pelo governo federal está todo arruinado. Então, parabéns ao governador Renan Filho, parabéns ao ministro, ex-ministro, agora voltou para o parlamento, Maurício Quintela, por essas feituras foi feito. Eles fizeram a dragagem do porto, o que permitiu voltar aqueles cruzeiros turísticos aqui no Brasil. Isso é uma atitude ética? É. Eles estão construindo, já terminaram a BR-101 Sul. Os caras saíram de Pernambuco, só era buraco aqui em Alagoas. Agora estão já praticamente terminados. Estão fazendo a L-101 Norte aqui, que é só uma avenida para o litoral norte. Estão duplicando de Barra de São Miguel até a BR-101 Sul, indo para São Miguel dos Campos. É um uso correto do governador Renan Filho e de quem ajudou também, o Marco Beltrão, o Bill de Lira e também o Maurício Quintela. Maurício Quintela que está agora ajudando bastante, ajudou muito antes de sair, mas não só a Alagoas, mas ao povo brasileiro. Então eu fico feliz com isso, porque o dinheiro público tem que ser empregado para o povo. É isso que a gente tem que ser colocado. Então parabéns a essas pessoas, mas eu quero dizer o seguinte, que levem a sério, por favor, a questão do que eu chamei de analfabetismo ético. Porque se a gente não fizer isso, e graças a Deus o povo agora está fazendo, porque o sofrimento da falta de ética nesse país está tão grande que o brasileiro mesmo já está se tomando conta e está fazendo, está agindo, indo para as ruas, defendendo. Né? Então, se tem um político, mas vamos ser justos, se tem um político que faz coisa certa, vamos aplaudir também. Por que não? Só porque é político? Não quer dizer que é ruim. Existem políticos bons, né? Eu mesmo elogiei aqui o Renan Filho, o governador Renan Filho, o ex-ministro dos Transportes, Maurício Quintela, como também o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que fez um trabalho muito bom aqui em Maceió, né? Prefeito de Palmeira de Maceió. Então, essas pessoas poderiam ser outras também. Mas eu tenho que ser justo, eu não posso simplesmente esculhambar os políticos corruptos. Eu também tenho que valorizar o que é feito de bom. Vamos ser justos. Isso é ser ético. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Inscrevam no canal do professor Herbert de Boa Torres. Inscrevam aí embaixo. Agora. Inscreveram? Clicaram no inscrever? Cliquem agora no gostei. Que acho que você gostou, não foi? Falei legal aqui, coisas importantes para a sua vida, para a nossa vida. E cliquem no apertar o sininho, que você vai ser informado que tem novo vídeo do nosso canal. Olha que coisa legal. É um canal sério, mas também tem muitas coisas humorísticas que você vai gostar. Cada personagem do horário cansativo que é eleitoral, você vai morrer de rir. Né? Estamos aqui em Maceió, num dia histórico, é uma questão de comunicação, como a nível de informação. Ontem teve o julgamento do HC, se daria HC para o Lula ou não, foi 6-5 contra ele. E hoje o Sérgio Moro decretou a prisão dele às 17 horas, até 17 horas da manhã em Curitiba. Né? Que é um momento histórico do Brasil, por isso que eu estou informando o que todo mundo, todas as mídias estão informando. Mas muito obrigado a vocês, agradeço de coração as pessoas que estão assistindo o meu humilde canal e eu espero cada vez mais que vocês chamem mais gente para estar nesse canal, para a gente fazer mais live, tá bom? Muito obrigado, que Deus proteja vocês, acreditem em Deus, até você, olha, você que é ateu, veja um vídeo que eu fiz, não existe ateu, já viu?
Você que é ateu? Você é ateu? Então veja, não existe ateu. Veja no nosso canal. Outra coisa, você que é comunista, eu provei também em outro vídeo que o comunismo é a forma mais cruel de capitalismo. Ou seja, o comunismo não existe. É uma miragem. Não existe comunismo. Como é que eu estou dizendo isso? Veja o vídeo. Eu provei que não existe comunismo. Existe um capitalismo que é chamado de comunismo. Mas na Coreia existe comunismo. Não! Existe um capitalismo que usa ferramentas de um comunismo, só isso. Ou seja, se os comunistas criticavam o capitalismo porque o capitalismo é cruel, é injusto, vocês comunistas quebrem a cara assistindo o meu vídeo, porque não existe comunismo, existe capitalismo que usa ferramentas comunistas para chegar ao poder. Veja, para terminar, o Fidel Castro, que é o maior exemplo comunista, além de Che Guevara, na América do Sul. O Fidel Castro, para comprovar isso, ele se tornou, pasmem, o 7º mais rico do mundo quando estava vivo. Olha o que eu vou repetir. O 7º mais rico, ó, dinheiro, capitalismo, ó, dinheiro, capitalismo, dinheiro, capitalismo. Mais 7º mais rico do mundo. E em seguida, sabe quem era? A 8º lugar? A rainha da Inglaterra. O Fidel Castro era mais rico do que a rainha da Inglaterra. Só perdia para sheik árabe, para alguns ricaços dos Estados Unidos. E o cara não era um comunista, Fidel Castro? Que comunismo que nada. Ali é o pior tipo de capitalismo que já existiu na face da Terra, que mais matou gente na história da humanidade, é chamado de comunismo, que é um tipo de capitalismo. Fiquem com a cara no chão, enfia a cara no chão, comunista, viu? Como a EMA faz, né? A EMA, né? Faz, né? Porque não existe comunismo. Vocês são um bando de idiotas úteis usados pelos quem está no poder. Tá bom? E parabéns aos políticos que estão fazendo coisas boas. Nós precisamos ter esse discernimento. Existe político bom? Existe. Existe governante que está no poder bom? Existe. Vamos parabenizar. Então eu quero, terminando, agradecendo ao cantito Dom Del Jorge também, que diz lá, Deus é fiel, é importante. Deus não vai morrer. Vocês ajudaram até a que as religiões cristãs se unissem mais. Olha que coisa boa. O feitiço virou canto feiticeiro. E também aqui ao 3R, que delícia, da tapioca e acarajé aqui em Maceió. Isso aqui fica em frente aqui, ó, ao pavilhão de artesanato, de lado do mercado de artesanato aqui em Maceió. Quando você vier a Maceió, venha comer. Aqui tem tapioca de primeira. A melhor tapioca do Brasil é feita aqui em Maceió. É lindo demais. Eu sou de Palmeiras, quero dar um abraço finalmente ao meu povo de Palmeiras dos Índios. Um beijo para vocês, um beijo que é para quem realmente é ético ou a partir de agora vai querer ser ético. Queira ser ético, que você vai ficar com Deus dentro do coração. Um beijo do Herbert e estou indo embora e está na hora. Tchau, um beijo!